Para você ver a câmera e a luz, principalmente. E o som também. O alto-falante tá ligado, será? Não aparece ainda pra você? Tá tudo normal. Tá ouvindo? Normal? Uhum. Mas você está me ouvindo? Tô. Cabral precisa aceitar. Acho que agora foi. Pronto. Eu Aê! mandei. Conseguimos! Depois Eu tinha começou te mandado, mas eu acho que você recusou. Não é isso. Eu mandei e depois começou a aparecer uma série de, como é que chama? De notícias assim, não pode, você não aceitou, enfim, Eita! um monte de confusões dessas. Se Ó, eu mas colocar ó, estamos aqui, quase praticamente pontuais, 7:01. Ó. se eu colocar aqui, se ouve o barulho do computador, Não, tá excelente. então eu vou tirar isso aqui. Eu estava fazendo uma armação aqui, peraí. Tá excelente. Pessoal, vamos entrando aí, daqui a pouquinho a gente começa. Vamos lá, estamos bem em tempo. Eu estava com medo de. Medo não, estava ajustando aqui a posição, né? Porque Não, normalmente deu eu tudo uso o certo. Está computador. perfeito na câmera, porque aí os comentários aparecem para cá. Beleza. Excelente. Vamos lá, vamos começar nosso super Vamos. bate-papo. Agora o nosso bate-papo perante outras pessoas, né? Porque bater papo a gente sempre bate, né, É, Cabral? e é muito bom. Pessoal, então Tá hoje a nítido gente aí ou não? Você quer que eu acenda uma luz tá aqui? excelente. Não, tá Tem ótimo. uma luz aqui? O Não, não adianta. som tá ótimo. Então tá Tá bom. muito bom. Beleza. Pessoal, hoje então a gente está recebendo o queridíssimo Antônio Cabral. Cabral é Queridíssimo é bom. professor na Mauá, super querido. E eu conheci o Cabral durante um convite que ele me fez para participar de uma banca, que ele faz ele tem uma disciplina que ele leciona na engenharia de produção lá na Mauá, e aí eles fazem desenvolvimento de produto, é super legal. E eu fui lá avaliar tecnicamente e a gente se conheceu. E desde ali eu já vi que era um professor diferenciado. Não aquele by the book, né, que só faz aquilo que tem que fazer, mas era um professor que realmente estava preocupado em desenvolver não só os engenheiros tecnicamente, mas desenvolver outras habilidades além das habilidades técnicas. E desde então o Cabral virou meu mentor, né? A gente vive trocando ideia, né, Cabral? A gente conversa bastante, troca Isso. várias figurinhas, várias experiências. E aí eu não podia deixar de trazê-lo aqui para contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, que é uma trajetória super interessante, que é híbrida. Então, ele já trabalhou em empresa, hoje ele trabalha na universidade. E também para a gente abordar um tema que é super relevante, super importante, que é a gente falar como que a universidade tem um papel, desempenha um papel aí em preparar esses futuros, né? O futuro do trabalho aí para essa quarta revolução industrial. Então, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser incrível. Cabral, se você quiser se apresentar rapidinho para o pessoal, para a gente já começar o bate-papo. Bom, beleza. Meu nome é Antônio Cabral, eu nasci faz tempo. Isso é uma maneira legal de dizer como funciona, né? E eu fiz um curso técnico muito tempo atrás.
É uma escola sensacional. Com 15 anos de idade, a gente já fazia estágio em empresa, quer dizer, tinha uma... não existe mais escola desse jeito, né? Depois eu fui para a Unicamp, entrei em engenharia de alimentos, porque é uma belíssima de uma escola. Enquanto isso, trabalhei como petroleiro ao mesmo tempo, quer dizer, aquela coisa de já fazer duas coisas ao mesmo tempo. Saí da Unicamp, fui parar me formei, né? Trabalhei um pouco no Instituto de Pesquisa para dar aquela quebrada, né? Trabalhei em turno como petroleiro, depois no Instituto de Pesquisa, fiz mestrado fora. Aí fui para a empresa, fui para a indústria. E aí, em 2003, 2004, chega uma hora que as pessoas olham para você e acham que você é meio que descartável. E aí, como eu já estava na Mauá, já fazia bastante tempo, então eu fui invertendo as duas coisas. Eu estou em escola, dando aula desde 75, faz tempo. Nossa! Eu me formei e já comecei. E agora eu estou na Mauá, eu fico até o final do ano, porque aí chega uma hora que você toma aquela expulsória, como engenheiro de produção, mas aí eu fico na pós-graduação, que é onde eu trabalho bastante. Basicamente é isso, quer dizer, trabalhar... Muito bom, que história. Nossa, que fantástico. Empresa. Legal que desde o começo, então, você já tem uma carreira híbrida, né? Você já trabalhava em empresa, mas também já dava aula. Sim, porque a gente sempre pensa que é uma constante de avaliação da empresa, funcionários, e é sempre interessante você fazer aquilo que a minha querida Plano mãezinha... B. Não colocar todos os seus ovos numa cesta só, porque, afinal de contas, Sim. querida Tá mãezinha que me ensinou certíssimo. isso, né? Muito tempo atrás. Muito bom. Então é Legal, isso. Cabral, voltando um pouquinho lá no comecinho, o Cabral jovem, por que você decidiu fazer engenharia, especificamente engenharia de alimentos? Bom, engenharia sim, ponto. E depois, porque a engenharia de alimentos era, à época, né, a mais humana delas. Então eu aprendi que se você precisa comer proteína, se você comer muito carboidrato, você engorda. Você tem que comer um pouquinho de açúcar, você tem que ter vitamina. Por quê? Então, como eu produzo os alimentos para isso? E isso, até hoje, me incomoda bastante quando eu ouço algumas bobagens sendo ditas, né? Cara, a gente fala disso, mas o leite pasteurizado não é bom, coisas dessa natureza. Né? Então, tudo tem aditivo, não é exatamente assim. Né? Tem algumas coisas, mas não é tudo. Então, eu fui por conta desse lado mais humano da história. Eu sempre gostei das humanidades dentro da engenharia. Então, esse é o ponto mais legal. Aliava as duas coisas. Sim, né? O humano com o... Esse bem o porquê eu escolhi engenharia de produção também. Que acho que na tua época ainda nem tinha algum curso de engenharia de produção, né? Mas ninguém É sabia. recente o engenharia de produção. Antes era industrial, mas tinha só lá fora. Enfim, no Brasil mesmo ela é bem recente. Né? E a engenharia de produção, na minha definição, é aquela que... você gostou de minha, né? Mas o engenheiro de produção é aquele profissional que projeta e gerencia sistemas produtivos compostos de hardware, que é infraestrutura, software, que são procedimentos, e humanware. Quer dizer, se você não se preocupar com humanware, você não vai conseguir nada. Não opera nada. Esse é o ponto. É isso, eu gosto bastante também, porque acho que a minha engenharia é muito holística, né? Ela vê o todo. Se você não olhar para o todo, você não é aquela coisa tão técnica, tão específica, né? Tão especialista. Sistemas produtivos. Essa é a minha, como é que chama? A minha chamada, né? É assim que funciona. Muito bom. E aí depois você acabou indo para engenharia de produção, você foi fazer mestrado, né? Você fez o mestrado logo depois da faculdade? Como é que foi essa... Não, eu não gosto dessa história de você fazer uma carreira puramente universitária, né? Eu fui trabalhar no CETEA, em Campinas, né? E lá é um instituto de pesquisa. Nós estávamos fundando, teoricamente, um centro de tecnologia de embalagem com projetos internacionais. E aí eles me convidaram para fazer 2 anos depois de formado, fazer um mestrado numa escola americana. E eu fui. Legal. E o mestrado americano, nessa escola que eu fiz, é completamente diferente do mestrado aqui. Pra você ter uma ideia, o orientador perguntou: você quer fazer qual assunto na sua dissertação? Eu falei esse. Ele falou: você quer fazer esse, você faz. Custa tanto. Se você fizesse outro, que é um projeto meu, porque a escola paga esse projeto meu,
Aham. Além de dar toda a infraestrutura, eu te pago para fazer. Eu publico o seu trabalho. Mas tem que fazer rápido. Ué, fechado. Demorou 10 seconds to answer you, né? E, então, quer dizer, eu recebi para fazer um mestrado. E Sim, isso olha foi que maravilha. mas foi muito marcante na minha vida. Quer dizer, Uhum. ele não está preocupado em publicar um trabalho. Ele até publicou numa revista qualquer, mas não muito relevante. Quer Ele, usar, na ele verdade, queria usar. o conhecimento. E isso é Maravilha isso. marcante na minha Para vida. você é bom, para ele é bom. Lógico, Enfim, todo mundo ganha, né? lógico, Excelente. lógico. E aí, então, você começou sua carreira bem na engenharia de alimentos mesmo, Cabral? Sim, mas aí focado em Continuou. embalagem. Focado Ah, tá aqui. em Até hoje embalagem. você trabalha com isso na Na Mauá, pós, né? na pós-graduação. Uhum. E é tudo misturado, né? Tudo, vamos dizer assim, tudo junto ao mesmo tempo. É muito legal. Bom, aí de lá a gente eu volto, né? Já que eu estou contando um pouco dessa sua história. Fico mais um tempo e aí eu vou para a indústria. Ou seja, 8 anos depois eu fui para a indústria. E aí na indústria tem aquela coisa, né? O que eu preciso aprender? Eu vou aprender marketing. Ok, aí eu fiz um MBA em marketing na GV. Para justamente poder entender. Você entende as coisas como vão Abrir. acontecendo? Sim, sim, sim. Vai E fluindo, né, Cabral? isso. E esse MBA na GV foi sensacional, porque a GV é uma escola maravilhosa, né? Tem uma coisa ligada aqui, eu vou desligar. É uma escola maravilhosa. E fazer o GV, fazer o MBA lá com os professores que tinham à época é sensacional. Uhum. Ok, então, GV. E aí, só para fechar a história, eu já tinha assim, uns 47 anos, quando eu fui assistir uma palestra de um americano, e os americanos, como você sabe, eles começam as palestras sempre fazendo uma brincadeira. Né? E aí teve um Uhum. camarada que falou assim, I had a very tough fight with my wife in the morning. Eu falei, opa, o que é isso? Eu falei, não, briguei com ela. Eu falei, por quê? Porque imagina, minha mulher tem 50 anos, ela quer fazer doutorado. Aí eu falei para ela, pô, mas você vai terminar o doutorado com 55. Uhum. Aí ele disse que ela respondeu para ele assim, well, I'll be 55 anyhow. Pô, era o que eu queria Que ouvir, né? seja com doutorado, né? É Pronto, foi isso. o que eu fiz. Então eu entrei com Maravilha. 48 e acabei com Olha 53 só. na Poli. É isso aí. Então essa história Que de fazer incrível, as duas né? coisas juntas. Que reinvent... olha aqui, tipo, da onde, né? Você se reinventar mesmo, você procurar o gás. E você continua lá a toda, né? Também até hoje. Se reinventa toda hora, inventa uma É, coisa nova a cada dia. Então, eu acho que isso daí tá na gente, não tá na idade que a gente tem. É isso. Acho que a não. mensagem é essa, não tá, independente da idade que a gente tem. O se reinventar. Eu falo isso no meu MBA lá na USP de Ribeirão que eu fiz, na Fundace, o meu professor de criatividade tinha 89 anos. É Não, legal. É minto, minto, lindo. minto. 89 ele tem hoje, que eu vi agora. Na época, ele devia ter os seus 85, mais ou menos, que eu fiz, uns 4 anos. E eu digo que é o Predebon, uma das pessoas mais Sim, criativas que eu já tudo é encontrei na bom. minha vida, com 85 anos. Predebon, maravilhoso. Eu Depois até entra no escrevi. site dele para você ver. Ele Manda. dá aula na ESPM. Incrível, uma pessoa. Então é isso, independe da idade. Você se reinventar, você ser criativo, você tá sempre querendo produzir coisas diferentes, não depende da idade, tudo tá aqui. Eu tô mudando minha carreira, tipo, né, tipo, adicionando carreiras novas agora também. Tem muita gente que fala, poxa, mas você já tá lá, vou fazer 36, né? Mais perto dos 40 do que dos 30 esse ano. Imagina, E imagina. super cedo para começar, me sinto mais jovem. Tô Lógico. começando a vida agora, sabe? E é isso. Então, O isso meu, é muito legal de aquele, se ver. aquele professor que foi meu orientador lá nos Estados Unidos, Seymour Gilbert, ele já tinha um 60, né? Depois eu liguei para ele muito tempo depois, ele já é falecido. Mas eu perguntei para ele, e aí, como é que vai? Ele falou, well, man, é bem estilo meio black style. Uhum. Ele falou assim, my body's a junk, né? But I'm still alive. My mind is still working. Ele falou, meu Uhum. corpo tá uma sucata, Tá mas estou indo, trabalhando. mas Tenho 90, arrumei uma namorada nova, porque eu fiquei viúvo, né? Então arrumei uma namorada e estou tocando a vida. Olha a cabeça do homem. é isso. Eu acho que é isso aí que você falou. É isso, a As pessoas idade têm tá que ser... aqui, a idade é o que a gente dá para ela, né? A importância que a gente dá para a idade. É isso mesmo. O corpo, sim, vai envelhecendo, a gente precisa se cuidar.
falando, é que nem você falou, se alimentar bem, se exercitar bem, mas tudo depende do que a gente faz com isso, né? Do que a gente realmente quer produzir. Muito bom. E daquela época sua de aluno da engenharia, né? Que você já contou que gostou bastante do curso e tal, mas o que que você mudou e adaptou para hoje como professor, como coordenador de curso? Tem alguma coisa da tua época de estudante que você falava, eu, quando for professor, eu vou fazer isso diferente porque eu não quero ensinar meus alunos essa engenharia. Tem alguma coisa que você... Bom, a gente sempre quis fazer as coisas de um jeito. Eu sempre quis fazer as coisas de um jeito diferente. Então, tentar fazer com que as aulas fossem diferentes, sejam diferentes. Mas é muito difícil, porque hoje as pessoas, os alunos acabam, eles são bombardeados por tantas... Está passando um helicóptero aqui agora. Eles são bombardeados. Tá dando para ouvir, tá tranquilo. Eles são bombardeados com tantas informações, mas tantas informações, que é difícil até você prender a atenção deles. Então, durante 12, 15 anos, eu acabei coordenando o curso de engenharia de produção. Não sou mais, tem outro professor, um time. Nosso time lá é sensacional. E eu dizia para eles, moçada, aula TED. Quer dizer, 18 minutos. Superativa. Sim. E manda bala no exercício para os camaradas para eles fazerem exercício e trabalhar na sala. Já se fala em 12 minutos. Né? 12 minutos? 12. Né? Porque tem até uma brincadeira, eu esqueci os números, mas teve um jogo do Campeonato Mundial de Futebol lá do Brasil que alguém fez uma conta que durante o jogo teve zilhões de tweetadas, ou zilhões de falas no Facebook. Então você fica pensando, puxa vida, esse camarada está assistindo o jogo ou está proseando com os amigos dele? Está fazendo tudo ao mesmo tempo. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim, então, é um sim. pessoal diferenciado. Quer dizer, a gente tem que aprender a entender essas pessoas, entender esses meninos, meninas, porque eles são diferentes. Eles não são nem certos, Sim. nem errados, nem mais ou menos que a gente. Eles são diferentes. É o que eu falo. E aí acabou. E se você quiser... Você já imaginou se a nossa conversa eu chegasse aqui com uma aula? Hoje eu vou dar uma aula excitante para... Pô, você já dorme, né? O cara vai embora. Sim, com certeza. Agora, tem mecanismos, você tem Kahoot, você tem um monte de mecanismos para as pessoas se incentivar os meninos, dar nota o tempo inteiro, ensinar na base da competência. Né? Então, o que eu aprendi, respondendo a tua pergunta, foi que a gente tem que se reinventar a cada momento. Se reinventar. Eu adoro a sua maneira, quando você me contou, né? Não sei, até queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente, de fazer oficinas, de fazer coisas diferentes, realmente. Que é o que você falou. Hoje a galera tá aqui no Instagram e tá aqui, ó, passando o tempo todo. Às vezes não presta nem atenção, não para nem no vídeo, porque é isso, é tudo muito rápido, né? Tudo muito volátil. Então, o que aconteceu é uma geração de muita volatilidade, né? O que aconteceu foi o seguinte, acho que uns 10 anos atrás, um amigo meu falou assim, o curso de engenharia de produção de vocês precisa mudar, senão falou umas coisas que eu não posso repetir aqui. Eu falei, o que é? Não, tem que enfiar um monte de coisa, enfiar TI, enfiar um monte de coisa. Eu falei, tá bom. E aí nós criamos o conceito virtual, quer dizer, já que engenharia de produção fala de fábricas, então fábricas virtuais. E aí, para fazer isso, nós fomos buscar alguns apoios e tivemos o apoio de uma empresa chamada Dassault, que não sei se você conhece a Dassault, fazia uns aviãozinhos chamados Mirage uns tempos atrás, então eles são bons de aviônica. E aí eles fizeram um split e montaram. Então eles têm bons softwares como CATIA, SolidWorks, Delmia, Enovia. Então, naquela banca que você participou, a moçada estava fazendo um frigobar desenhando no CATIA. No ano seguinte, eles fazem a fábrica usando o Delmia, mas do mesmo produto. Então, o que a gente faz? Começa a colocar o conceito do virtual para eles e para os professores. Não são todos que aceitam. Então, esse para mim foi aquilo que eu chamo de visão da estrada de Damasco, né? Quer dizer, ou eu faço isso, ou... Né? E aí deu sorte, né? Ganhamos 5 na ENAD, aquela coisa toda que você imagina que foi festa. Não, maravilhoso. Eu adorei participar. Foi incrível, gente. Foi uma experiência super diferenciada. Eu fui lá avaliar e, tipo, a galera toda empolgada com os projetos. Às vezes uns tecnicamente não tão viáveis, mas com uma mega criatividade.
que é isso, que acho que o que você quis estimular, pelo menos a minha leitura de estar lá na banca, não é só tecnicamente ser o melhor frigobar, mas é o que vem por trás, né? A pesquisa que eles fizeram, a intenção, como que eles iam vender isso para o público. Então, assim, desenvolve competências que não só tem que ser tecnicamente qual que foi o motor que ele usou, enfim, se vai refrigerar ou não, né? Então foi uma experiência incrível. Para mim foi muito Aprender. gostoso participar. Para mim, foi, porque do primeiro para o terceiro, quando nós saímos no primeiro ano, não foi legal a experiência, porque nós estávamos aprendendo. Né? Nós aprendemos com os alunos, Sim. melhorando no segundo, no terceiro. E esse ano que a gente achou que ia ficar show, o que aconteceu? Pandemia. Poxa E aí a vida. gente teve que se reinventar, né? Quer dizer, as aulas são online, nós tivemos que aprender a fazer um monte de coisa. Enfim, foi. E como que tá isso lá na Tudo universidade? Conta online. pra gente da sua visão aí de professor. Mas como que vocês fizeram para então vocês Então, estão criando as aulas, está sendo online? O que está sendo? Como é tudo que é? online. Eu trabalhei em vários lugares na minha vida, né? Mas o grupo, e sempre grupos interessantes, né? Esse grupo de professores da Mauá é muito bom. São professores assim, como a gente fala o tempo inteiro, estamos juntos, né? Os caras são muito, né? E aí, em uma semana, a gente reinventou o curso. Uma semana? Uma semana. A gente já usava o Vocês Moodle. ficaram parados uma semana e aí depois de uma semana retomaram. Começou e na terceira semana já estava andando. Nossa. Agora, os alunos ajudaram muito, né? Porque você sabe que o cara entrou, aí você faz uma pergunta para ele, não responde, ele entrou, deixou o nome dele e foi embora. Mas essa malandragem tem sempre. Mas Uhum. alguns, você, sabe, você grava o nome da pessoa, porque foi uma participação assim, sensacional, legal. E a gente tem que se adaptar mesmo. Alguém está perguntando, adaptação Como que você traz essa adaptação da tecnologia? Eu acho que é bem isso. E não vai mudar muito daqui para. Acho que pós-pandemia, não sei qual que é a tua visão, Cabral, mas eu tenho vindo várias pessoas aqui, a gente tem falado sobre isso. O pós-pandemia não vai voltar a ser como antes. Isso daí foi uma forçada na barra da gente, né? A gente esperava que a migração para essa soft economy fosse mais lenta, mais gradual. O home office já era uma realidade. A minha empresa, por exemplo, já fazia 2 vezes por semana home office. Mas as coisas foram aceleradas. Mas isso já é uma realidade que a gente vem falando faz tempo, né? E, e, Já, a gente só acelerou. e eu vi uma fotografia, não me pergunta onde é, porque o tempo vai passando, a nossa capacidade de reter informação vai diminuindo, né? Mas eu vi isso numa revista, uma fotografia de um prédio ali na Berrini, um prédio espelhado, né? E embaixo a informação, olha, o prédio está com uma ocupação de, sei lá, 20%. O resto, tudo home office, devolvendo o prédio. Por quê? Porque eles descobriram que é Não mais vai. barato, gasta menos gasolina, não precisa reunião internacional. Eu participei de reuniões assim, viajei bastante por empresas, que eu ficava uma semana num lugar qualquer e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que que eu vim? Eu viajei bem, fiquei bem, Uhum. conheci o lugar, passei, trabalhei um pouco, mas não precisava ter ido. Para que não fez a videoconferência, né? Não tinha, né? Agora tem. Então, isso é Uhum. legal, isso é legal da E história. ferramentas, isso é uma coisa legal. Então, acho que a pandemia, até falando um pouco da pergunta da Mayara, a pandemia eu acho que ela foi muito favorável no sentido de que as tecnologias, por exemplo, de digitalizar, de videochamada, se modernizaram muito rapidamente, né? Porque aproveitaram o nicho de mercado. Então, você vê ferramentas como antes que a gente não usava tanto o Zoom, que está se reinventando, está cada vez melhor. Começou lá no começo da pandemia com aquela ameaça de roubar, de compartilhar dados e tal. E hoje já estão fazendo uma mega propaganda de que já está resolvido o problema. Né? Sim. Tem N ferramentas que surgiram, coisas que a gente não imaginava. O Meet, o Google Meet mesmo, que eu já usava antes, né, o Hangouts, e que agora está super legal, que você consegue dividir a tela, você faz a apresentação e vê as pessoas. Então, se modernizar e aproveitar esse momento aí de pandemia, por isso que eu digo que eu acho que é algo que não vai voltar a ser como antes. Então, a Eu gente também realmente acho que tem que não. aproveitar para se adaptar. Não vai voltar. Não acho Ó, que vai voltar a ser tudo presencial, sabe? você vê a pós, né? A pós-graduação, a gente estava assistindo a primeira aula. Né? É, aula inaugural, depois a primeira aula, que seria no sábado. Na sexta-feira a escola fechou.
Aí nós vamos lá vamos fazer escola, vamos na primeira aula, fizemos, e aí falou, moçada, a partir de agora nós temos que escolher entre o Teams e o Blackboard para ter aula. E aí os alunos ajudaram a escolher, vamos continuar em 2 semanas, na pós fizemos a mesma coisa, e o curso não acabou ainda. Como Olha só. alguém ficar 8 horas assistindo a aula online não é fácil, a gente fez em duas sessões de 4 horas. E precisamos invadir o mês de julho. Quer dizer, eles estão tendo aula aos sábados durante o mês de julho. Tranquilo. Mas ok, beleza. Foi uma adaptação Total. só, enfim, na carga horária. De todos, né? Muito bom. É. E, Cabral, você falou rapidamente aí da tua passagem pela indústria. Tem alguma coisa que você falou que você trabalhou mais na área de marketing e tal. Tem alguma coisa dessa época, assim, que você traz hoje para suas aulas? Qual que é o diferencial que te deu ser um professor que já teve uma passagem por empresa? Então, eu trabalhei muito em contato com os marqueteiros, mas eu trabalhava em desenvolvimento. E esse desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de produto, muitas vezes, na maior parte das vezes, né? Quem trabalha com desenvolvimento de produto é vamos dizer assim, o esteio da empresa, porque ele que retém todo o conhecimento. Né? E o pessoal de marketing fica voando em volta. Vai embora. Entra, dá uma volta, vai embora, entra, vai embora. Mas é o pessoal que ganha dinheiro. Né? É o pessoal que é melhor remunerado. Então, para manter vamos dizer assim, uma participação interessante nos negócios, no estado da empresa, a gente tem que ter uma visão sistêmica, né? Você tem que olhar tudo. Então, qual foi o grande negócio? Na Bung, eu trabalhei na Bung um tempo. Então, o cara falava assim, não, temos que exportar esse produto para Cuba. Meu Deus, como é que é Cuba? Não sei. Mas tem um navio cubano ancorando depois da manhã. Vou lá ver, vamos lá ver, vamos. Então, a gente vai lá ver. Vai ter na Copersul, cara, vai ter um cargueiro norueguês, nós vamos botar álcool lá, vamos lá ver, vamos, é outro navio. Então, essa história de olhar tudo é a grande mensagem que eu gosto de passar. Quer dizer, o cara que fica sentado o tempo inteiro na cadeira dele não vai dar certo. E tem uma brincadeira que eu fazia, que assim, se um dia eu fosse presidente de empresa, eu nunca fui, eu faria um acordo com o pessoal da limpeza e faria com eles uma coisa chamada terça-feira sem cadeira. Na terça-feira, não tem ninguém. Eles escondem sequestram as cadeiras. Fica tudo trancado. Quer dizer, para as pessoas saírem. Sair da cadeira e olhar e ver o que está acontecendo. Vai passear, vai na fábrica, vai no mercado. Entendeu? Então, essa para mim é a grande coisa. E eu conheci pessoas assim, sensacionais nesse sentido. Né? Pessoas assim que. Tinha uma gerente de marketing da Santista, ela conhecia o nome dos funcionários, ela sabia o nome dos funcionários da fábrica. Ela passava um dia por semana Todos lá. eles? Porque era uma linha relativamente pequena. Quando ela lançava produto, ela fazia um kit. Em vez de dar o kit para o vendedor só, ele dava um kit para os funcionários para ajudar ela a fazer. Os caras faziam o que ela queria. O que ela pedisse. Aí vem a qualidade do produto. Porque o cara realmente se sente humano, que eu acho que é um pouco do que vem agora, né? Essa nova onda aí da quinta revolução industrial, né? Que vem muito nessa pegada do humanizar, não só o cliente, mas humanizar a força de trabalho mesmo, né? Ter essa proximidade, né? Essa sinergia, que eu acho que é o mais interessante, né? Alguém está perguntando aí, me formei em engenheiro de alimentos, estou buscando um espaço na indústria. Olha, quem perguntou, eu não consigo ver daqui. Camila Pontes. Então, eu acho que quando a gente se forma, Camila, a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Né? Exato. Eu vejo os alunos que estão se formando e eu pergunto para eles do que você não gosta. E aí você vai meio que tirando. Então, a sugestão que eu faço é você zanzar por vários setores, não ter medo de errar. Durante a escola, fazer muitos estágios, muitas visitas. Isso. As pessoas não têm feito mais estágio. Eu vejo, às vezes, alguns alunos dizendo quanto que eu vou ganhar. Peraí, tem uma hora que você não... Não sei se precisa ganhar nessa hora. Você está aprendendo, né? É legal ganhar, eu sei, mas... Então, e aí você vai escolhendo as coisas que são legais. Para um engenheiro de produção, que eu me tornei engenheiro de produção,
eu gosto muito desse olhar assim holístico, desse olhar ver florestas e ver árvores, entende? Uhum. E eu uso muito essa imagem. Quer dizer, procurar um lugar na indústria, especialmente nesse momento, hoje, que está todo mundo fechando, 500 mil indústrias foram fechadas, empresas foram fechadas no Brasil nos últimos anos. Você viu a notícia do Estadão, dos mais variados tamanhos. Então é hora da gente tentar se reinventar e não ficar em casa. O Starbucks está fechando um monte de enfim, tem gigantes aí que realmente estão fechando indústria, Isso vai acabar, serviço, fechando um monte de coisa. Então, o precisa Bradesco se reinventar. o Bradesco faz uma propaganda bonita, isso vai terminar, isso vai acabar, né? É uma bela propaganda, mas é verdadeira, não é só propaganda. Vai acabar e a gente tem que, afinal de contas, a gente tem que... Eu brinco que eu sou taurino, né? Os taurinos não são teimosos, eles só são convictos e persistentes. A gente nunca desiste, né? Aí inventaram a tal da resiliência. Não é teimosia, né? É teimosia mesmo. Outro nome com o nome mais bonito. Mas eu sou super assim também. Eu acho que é importante para até reforçar isso para esses jovens que estão formando agora. Né? Eu vejo que tem alguns aí falando que estão fazendo engenharia. A live passada, a Juliana veio aqui falar sobre direito também. Que não sei se você sabe desse dado, mas a gente tem 1.400 faculdades de direito no Brasil e no resto do mundo são 1.500. Ou seja, a gente tem quase a mesma quantidade do resto do mundo de faculdades de direito. Então, acho que é muito isso. Pensando nisso, pensando em toda isso que a gente vem falando aí da quarta revolução industrial, migrando para a quinta, segundo algumas teorias. Não sei se isso é claro para todo mundo, só fazendo um parênteses aqui. Quarta revolução industrial é um nome que foi dado aí o livro do alemão Schwab. Agora me fugiu o nome dele. Schwab. Klaus Schwab. Klaus Schwab, que ele fala bastante sobre isso. Quais são essas mudanças de paradigma que a gente vê com toda essa tecnologia, a internet das coisas, o que a gente vai precisar se adaptar enquanto humanidade, enquanto seres humanos, para se adaptar para essa nova tecnologia. Uma inteligência artificial dominando trabalhos repetitivos, enfim. Então, acho que a essência de tudo, eu não sei se você concorda, Cabral, e aí respondendo a Camila e qualquer um que tenha essa dúvida, é o se conhecer, olhar para si. E é o que você falou, não ter medo de errar. Que é o começo de profissional. E até agora, eu tenho 10 anos de formada, 11 vou fazer, e eu tô meio que mudando o rumo da minha carreira, tipo, fazendo uma carreira paralela agora. Sim. E ok, tá tudo certo, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não sei se você tem isso, se tem algum arrependimento. Eu não tenho nenhum arrependimento, sinceramente, do que eu fiz. Gosto muito da... É isso. Experimenta, é o que eu falo para todo mundo que eu vou conversar. Experimenta, né? Então, duas coisas que você falou. Eu vou falar as duas, porque diz que depois dos 50, se você disser que tem duas coisas para você falar, você vai esquecer a segunda. Então, as duas são uma do arrependimento e outra da 4.0. Do arrependimento, primeiro, tem uma música que eu gosto muito pela letra dela, que chama My Way. Não sei se você ouviu essa música. Quem canta é o Frank Sinatra e o Elvis Presley. É maravilhosa. E tem um versinho que é Regrets I have a few, and then again too few to mention. Quer dizer, arrependimentos eu tenho alguns, mas, enfim, são pequenos demais para eu mencionar. Então, é bem assim. Eu acho que essa é essa. E a outra do 4.0 que você falou, há uma discussão muito interessante e, às vezes, não muito correta sobre o que é a 4.0. Né? Na verdade, a quarta revolução industrial é uma maneira que os alemães se organizaram e se organizam para fazer frente a toda aquela, como é que chama, aquela concorrência, especialmente a chinesa, eles vão dominar o mundo, então, de forma a preservar o próprio trabalho deles. Né? Sim. Esse é o conceito. Né? Então, o que eles estão falando? Olha, eu consigo fazer um lote econômico de uma unidade, que é a customização da produção. Então, uma unidade. A linha se ajusta para fazer isso. E pensando bem, vamos lá. Se estivesse numa sala de aula agora, eu diria, olhemos mutuamente, quem está com camisa igual? Ninguém, né? Ninguém. Então, ninguém. Onde é que está a produção em massa? Diferente. Só vale para calça jeans. Ah, mas a Coca-Cola faz isso. Lógico, a Coca-Cola diz que se você não tomar Coca-Cola, você vai para o inferno. Então, ela fala, Coca-Cola é isso aí, Coca-Cola é isso aí, e ela está batendo no marketing. Mas, exceção feita a ela, quer dizer, algumas poucas exceções, então, a gente quer diversidade. E aí, isso é o 4.0.
E você falou também da Esse anseio pela... 5.0. A 5.0 é algo que está começando agora. Sim, alguns teóricos estão começando já a falar, né, nessa migração para 5.0. Que eu acho que a conciliação, né, do homem-máquina, enfim, sabe? E aquela história do back to humanity, né? Volta aos homens, volta ao homem, né? Volta à humanidade, sim. volta ao ser humano. Uhum. No Fronteiras do Pensamento, veio um camarada aí faz um ano e pouco, ele falando da humanização, da engenharia humana, do design humano, humanity design, que ele chama o negócio. Uhum. É muito legal, quer dizer, como é que nós estamos nos portando? Primeiro, a rapaziada toda super antenada com as coisas, quer dizer, como eu te disse, não está errado. Né? É diferente. Quer dizer, se eu quiser que eles aprendam comigo, não é assim. Não é assim, né? Então a gente tem que se adaptar, e as empresas têm que se adaptar, e o mercado, você, eu, todo mundo tem que se adaptar, ou então nós vamos ficar isolados. É isso. E assim, eu não sei, eu até queria ouvir um pouco da tua opinião. Você vê a universidade caminhando para participar dessa migração? Eu vi, por exemplo, como eu falei aqui no começo, eu vi em você um professor preocupado com isso. Não desenvolver só habilidade técnica, mas já desenvolver soft skills, habilidades mais socioemotivas, de trazer mais o pessoal para o inovar, o pensar diferente, pensamento crítico. Você vê isso como uma realidade da universidade ou você ainda não vê os seus colegas, enfim, outros professores fazendo isso? Qual que é o papel da universidade aí em formar essas pessoas? Que é o que você falou, são jovens, a gente já foi jovem, sabe como é que é a cabeça de jovem, quer sair, já ganhar dinheiro. Você Né? é jovem. Enfim, já fui mais jovem, já comecei a carreira há um tempo. E como é que você vê isso, sabe? Como que você vê o papel da universidade mesmo nessa transformação aí? Vamos dizer assim, é um assunto bastante polêmico, né? Eu trabalho numa escola que faz, sei lá, alguns anos, aí, não sei quantos anos, olhou e falou assim, ou eu me reinvento ou a gente está perdido. Então, a Mauá se reinventa. Quer dizer, nós terminamos uma reforma da estrutura curricular faz 6 anos. Começamos há 6 anos. Uhum. Encurtamos o número de aulas, aumentamos oficinas, aula prática, 2 laboratórios por sala de aula. Aquilo que você viu. Mas é uma escola meio fora ela faz parte de um seleto grupo de escolas um pouco fora do normal. Os professores também, muitos saíram porque não se adaptavam a isso, mas boa parte ficou. Então, o que eu vejo é o seguinte, algumas escolas se preocupam com isso. Se preocupam em dar uma formação boa de engenharia, no nosso caso, mas também, nós temos oficina de teatro. Quer dizer, o teatro na formação Eu achei isso incrível. Bomba! Eu achei isso incrível quando você me contou. Maravilhoso, maravilhoso. O cara o professor abre a matrícula, vai abrir à meia-noite, às 2 está fechado, da manhã. Porque a gente programa para 23h59 abrir. Pum, 2 horas depois fecha. Aí precisa abrir turma extra. Tem planejamento de carreira, tem algumas coisas diferentes. E tem também o basicão, quer dizer, vamos aprender a desenhar no software da Siemens. Por que não? Ou vamos fazer... Que faz parte. Lógico. Não é é o que eu sempre falo, as habilidades socioemotivas não tem que substituir as hard skills, as habilidades técnicas. A gente ainda precisa de engenheiro que saiba calcular, que saiba ter pensamento crítico. Por exemplo, a máquina pode até dominar os cálculos, pode até fazer, a inteligência artificial pode até substituir alguns cálculos. Mas se não tiver humano ali para conferir, para ver se faz sentido, se tem lógica, não vai. Então, assim, a gente não vai deixar de ter hard skills. A gente não vai deixar de formar engenheiros, advogados, médicos. Imagina um médico sem uma formação em medicina. Não tem como. A competência técnica não vai deixar de existir, né? Só são complementares. O James está dizendo isso. O James foi aluno nosso, ficou meu amigo. Gente querida. James, queridão. Mas algumas escolas não são... Não é que as escolas, não existem escolas, existem pessoas nas escolas, não existem empresas, mas pessoas nas empresas. Então, essa coisa é muito complicada, porque algumas escolas são tão... Eu vou falar uma coisa agora que alguém vai me matar. Né? Eu vou te perguntar, eu não vou falar, eu vou te perguntar. Qual a função... Ai, meu Deus, você quer me comprometer, né?
Não, eu já vou me comprometer com a resposta. Qual é a função principal de uma universidade? O que uma universidade tem que fazer? Basicamente, Formar o profissional, né? ensinar. Formar o profissional, é isso. Entende? Então, Sim. quando eu vejo algumas estruturas se preocupando muito mais com o trabalho publicado do que com a formação do aluno, eu fico triste. Uhum. Né? É isso. Então, esse é o ponto muito importante. A Mauá faz isso, de novo, tudo que a gente faz é pesquisa aplicada, pouca publicação, o que é ruim, mas enfim, né? Não podemos fazer nada. Faz parte. Então, se a universidade não se preocupar com isso, quiser dar sempre aquela mesma aulinha, você vai ler, você vai fazer, ou é um IME, Instituto Militar de Engenharia, ou é um ITA, que você, quando vai lá, você sabe que você vai ser surrado de tanto estudar, você sabe o que está encontrando, então não adianta você querer mudar o sistema, ou então, moçada, vai ter que mudar, não tem saída. Vai ter que mudar. Eu falo muito, eu vejo muito que as universidades aí, a minha percepção, conversando com alguns mentorados aí que eu tenho seguido, eu vejo que a universidade pública ainda está um passo muito atrás das universidades privadas. Eu vejo as universidades privadas se reinventando, até pensando na empresa, né? Pensando no lado empresarial, pensando como uma empresa privada. Precisa se reinventar senão não vai conseguir conquistar esses millennials que vem por aí, né? Essa nova geração, que é tudo. A gente precisa se adaptar, mas eu ainda vejo a universidade pública muito preocupada com publicação, com, enfim, convencer os alunos a sair dali e fazer mestrado logo na sequência, para manter o nome da escola. Eu ainda vejo muito essa realidade. Não sei se você tem amigos trabalhando em universidade pública, se a minha leitura é correta. É isso que eu vejo conversando com os meus mentorados, conversando com as pessoas. O que eu pergunto normalmente o aluno do último ano, quando ele fala, eu quero fazer mestrado, eu falo, você quer uma resposta de pai ou uma resposta de professor? Ele fala assim, eu quero uma resposta de professor. Eu falo, meu querido aluno, qual é o seu projeto de vida? O que você pretende fazer na vida? O que você quer? O que você... Enfim, aí tento... Aí ele fala, não, eu quero como pai. Cara, não vai fazer mestrado. Você vai se formar, você vai fazer mestrado daqui 2, 3 anos. Porque senão você vai fazer mestrado, doutorado, você vai se formar uns 5, 6 anos, você não tem repertório para dar aula, né? Você não tem repertório para dar aula. Eu acho que envolve um pouco da pergunta que eu te fiz. Acho que essa passagem por empresa é muito importante para você ter repertório para dar aula, né? Quer dizer, se você tem história para contar, né? Eu falei para você que eu entrei no porão de um navio cubano. Eu duvido que alguém tenha entrado. E para especificar uma embalagem para falar, como é que você vai amarrar um pallet? Não tem, parece uma caravela, aquele navio que eu vi. Né? Eu sei o que é isso, eu posso te contar detalhes, porque eu fiquei lá 5, 6 horas andando naquele lugar. Não adianta eu te contar, você não percebe. Então, eu acho que para contar, para dar uma aula, para fazer uma palestra, para ser alguma coisa, você tem que ter repertório. Senão você vai repetir aquilo que o seu professor te contou. E aí, moçada, como é que eu vou repetir aquilo que o meu professor contou para uma rapaziada que está antenada em 16 coisas ao mesmo tempo? Isso aí. Esquece, você vai morrer. Você não vai prender a atenção dele. Né? É o que eu falo. Eu falo agora como criadora de conteúdo digital, né? O que eu vejo que prende atenção aqui é muito isso, é o storytelling, né? Você usar a sua história para contar também uma história. Porque se você só pegar uma informação lá no Facebook, lá no Instagram, de outras pessoas e publicar, ninguém vai olhar, sabe? Ninguém quer saber de coisas prontas, de coisas que você vai lá e replica algo que alguém já falou. Tá bom, eu vou lá no Instagram do fulano e vejo, não preciso do teu. Então, eu tenho feito bastante esse exercício. Você faz como professor, eu faço agora como criadora de conteúdo digital. Se eu não contar a história com o meu repertório, com a minha visão e criar essa conexão, não prende a atenção desse público e não prende a atenção mesmo. Tipo, eles simplesmente vão passando, que nem a maioria faz hoje em dia, né? É um rio que passou na minha vida com aquela musiquinha lá do... Alguém falou aí que sumiu aqui da minha tela. Não, falaram bastante, são as duas partes. Muitas universidades e alunos se enganando. Isso é verdade, o Marcos falou. Não é só as universidades também que não estão se preparando para isso. Também tem muito aluno que não está se tocando
do momento que a gente está vivendo. Isso é super importante. Obrigada pela contribuição, Marcos, porque se os alunos também não perceberem que o mercado que eles vão é completamente diferente do mercado que eu e o Cabral começamos a trabalhar, não vai Então, para frente. aí vem o conceito de visão sistêmica, que eu costumo dizer, né? Floresta e a floresta e as árvores. Né? Cada um de nós é uma árvore no meio de uma floresta. Isso é visão sistêmica, você tem que ver a floresta e a árvore. Então, dentro da empresa, eu sou uma árvore no meio da floresta. A empresa é uma árvore no meio de uma floresta. Né? O país é uma árvore no meio de uma floresta. Não tem como não olhar. Então, quando você está olhando a sua carreira, o seu assunto, não é só você esperar, essa empresa é minha vida. Não, cara, não é o emprego da minha vida. Né? Você tem que olhar a floresta, ver se não tem mais algumas outras coisas. Mas como é que eu faço para olhar? Sai. Você não vai encontrar essas empresas no Facebook. Você não vai encontrar. Você vai encontrar essas empresas andando, olhando, conversando, lendo, procurando outras informações. Então, é esse avaliar-se mutuamente, entre aspas, né? A empresa te avalia e você avalia a empresa para ver se... Porque é dessa autoavaliação, ou mútua avaliação, como você queira dizer, que a gente cresce, que a gente amadurece. Isso aí. Perfeito. Eu acho que, complementando as duas coisas, não é um papel só da universidade, nem é um papel só do aluno. A universidade tem que se adaptar para essa transição aí para a quarta, quinta revolução industrial, e o aluno também. Sim. Se o aluno não se adaptar, não perceber que o mercado que ele está indo, e as empresas estão... A gente já falou sobre isso aqui também, já estão transitando também da hard para soft economy. Não é algo que... Acho que a pandemia acelerou um pouco as coisas, tem acelerado um pouco as coisas que a gente já falou desse novo normal que vem aí, que está na moda, né? Falar do novo normal que vem por aí. Mas essa é a realidade que as pessoas que estão se formando agora vão enfrentar. E é o que você falou, um monte de indústria fechando, um monte de prestador de serviço fechando, a redução do quadro da oferta de empregos vai ser uma realidade. Então, se o aluno também não perceber que ele precisa se reinventar, e ele precisa cobrar, às vezes, até da universidade, essa reinvenção, não só deixar ir, acho que é uma via de mão dupla. Acho que é bem colocado pelo Marcos, é uma via de mão dupla. Tanto a universidade quanto o aluno tem esse papel. Eu costumo dizer que a minha geração é uma geração que tomou muita bordoada. Né? Eu entrei na faculdade em 1969, não preciso dizer mais nada. Então, a gente tentou preservar, as pessoas da minha idade tentaram preservar um pouco os filhos desse tipo de impacto, né? Sim. E eu me culpo um pouco por isso, né? A gente acabou criando... todos, né? Nós criamos uma espécie de geração do medo, né? Um povo que acaba não se atrevendo muito, né? A gente... né? Então, esse pouco atrevimento acaba calando um pouco essa voz que deveria reclamar de uma maneira educada, não protestar, virar, queimar e ir embora. Não. Argumentar, escuta, tá ruim a tua aula. Sim. Tá ruim. Por quê? Porque tá ruim. Você está fazendo a mesma coisa há não sei quanto tempo. Então, eu acho que as pessoas... Eu pergunto... Alguém quer ser representante de sala? Ninguém. Por quê? Não, porque é chato. Cara, é a sua chance de se diferenciar. De mudar. Sim. E você está aprendendo a negociar com as pessoas. Ninguém combina com horário. Lógico. São 100 alunos. Você acha que você vai ter unanimidade? Toda unanimidade é burra, dizia Nelson Rodrigues. Então não pode ser unânime. Né? Tem que ser uma coisa negociada. Falei demais. Mas eu tenho otimismo, tá, Cabral? Também. Eu sou otimista. Eu acho que essa geração nova, não a minha geração Y, que é a que você está falando, mas essa geração millennium nova, e vê a Greta aí, botando a boca no trombone, essa geração nova que vem por aí agora, tem o ponto bom e tem o lado ruim, sempre, é o que você falou, não tem geração certa ou errada, todas elas são importantes. Todas elas tiveram seu papel e têm seu papel ainda. A gente tem muito para contribuir ainda, a tua geração, a minha. A gente juntos pode construir algo muito bom. Isso. Mas eu acho que eles vêm com esse inconformismo, essa nova geração, não a minha. Sem dúvida. A minha eu concordo com você. São filhos da geração X, que é muito aquilo que colocou a gente numa redoma, não se arrisca.
Eu falo muito isso, meu pai está assistindo a gente, então não vou falar mal pelas costas. Meu pai é muito assim, eu aprendi com o meu pai. Meu pai ficou uma vida toda na empresa que ele trabalhou. E ele nunca foi aquela pessoa de se arriscar muito, sabe? Eu cresci vendo isso. E aí eu fico com aquele medo, assim, sabe, de mudar. Às vezes eu fico pensando no meu pai, poxa, mas meu pai trabalhou a vida toda numa empresa. Eu queria também ter essa experiência de trabalhar essa vida toda na empresa. Então a gente foi criado com isso do não se arriscar muito. Mas eu tento, por exemplo, passar pro Vitor, que é meu filho, né, de 8 meses, pretendo passar para ele, não sei se eu vou conseguir, tirar um pouco desse medo, sabe, do se arriscar. O que você falou, começo de carreira, não é hora para a gente ter certeza absoluta de nada. É hora da gente realmente se questionar, da gente pensar, A Camila até entrou aqui, ela veio fazer uma live comigo sobre mudança de rota de carreira. Foi incrível a live dela. Fez eu, ela e a Lígia. E a gente falou muito disso, sabe? A mudança vai trazer medo. Mas vai com medo mesmo, gente, porque não tem como. Você às vezes mudar, dá aquele receio, não tem como. É o desconhecido gera medo. Mas vai com medo mesmo. E assim, se tira um pouco daquele peso do status, que eu acho que é uma coisa importante também, porque toda vez que você vai recomeçar, é um recomeço, então você vai perder aquele status anterior que você tinha, mas tá tudo bem, sabe? A vida vai fluir, vai seguir, às vezes vale a pena. No final, vale a pena. Se te ajuda, se é para o teu bem, né, para lógico. construir, para evoluir, vale a pena. Só um detalhe, estamos acabando no tempo aqui, mas só um detalhe. Todo mundo quer um emprego público, não quer? Estabilidade, né? Eu saí de 3. 3, Cabral? Concursado no Banco do Brasil, concursado na Petrobras e concursado no governo de São Paulo. Eu saí dos 3. Você tá brincando? Não. E se arrepende? De forma alguma. Se eu estivesse no Banco do Brasil, a minha barriga está desse tamanho e eu não estaria conversando com você. Exatamente, é isso. Se eu estivesse na Petrobras, eu teria morrido. E aí vai. Uhum. Então, eu acho que é isso. O momento, vou. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 20. Vamos embora. Tchau. Sim. Então, eu acho que... É isso, ao se reinventar, ir com medo mesmo faz parte do se reinventar. Porque senão a gente fica preso nesse medo e paralisa, né? Eu não sou contra emprego público, nada disso. Eu acho que nada a ver. Nada a ver com isso. Apenas estou dizendo que em alguns momentos da sua vida você tem que tomar uma decisão dessa natureza. Eu tive 3 maravilhosos momentos. Pô, tudo bem. Maravilhoso. E para você fazer sentido, de repente, é o que eu falo, a gente não está falando aqui que tem caminho certo e caminho errado. Pelo amor de Deus, se a pessoa quer ficar a vida toda numa mesma empresa, tá tudo bem, que bom. Se ela é feliz assim, se ela se reinventa dessa maneira, tá tudo certo, não tem certo ou errado. O problema é você querer mudar e deixar o medo te paralisar. Acho que esse é o problema. Quando você quer, né, sair da inércia, mas você não fica ali patinando porque o medo te domina. E com o coronavírus e tudo, eu não posso nem falar isso, né? Porque não vai dizer, mas por ter saído dos 3, acabou. Deu para conhecer o mundo trabalhando. Não quer conseguir isso. Se eu tivesse no Banco do Brasil, nunca. É isso. Então, eu acho que. E é o que você falou, você tem história para contar, Cabral. Olha quanta história que você tem para contar. Aliás, depois eu quero saber essa daí do navio. O navio? O navio é maravilhoso. A geladeira desse navio é maravilhosa. Eu não vou contar agora porque é grande, mas é muito boa. Quero saber depois. Bom, estamos caminhando para o fim, Cabral. Eu quero saber, eu tenho curiosidade de saber, você ainda tem algum sonho profissional? Qual que é o seu sonho profissional que você ainda quer realizar? Um monte de sonhos. Conta pra gente o principal, o mais importante. É assim, vamos dizer assim, cada um de nós gerencia 3 vidas. Né? A pessoal, a familiar e a profissional. A pessoal é minha, de mim sei eu, ponto. Uhum. A familiar, tudo bem, né? E a profissional. Então, eu acho que o próprio fato de a gente estar conversando agora é alguma coisa do meu sonho. Quer dizer, eu quero contribuir para que as pessoas que estão se formando agora tenham uma consciência um pouco maior. Então, contribuir para o próprio entorno, né? Uhum. Que é uma expressão muito velha que eu usava isso. Quer dizer, é como se eu pudesse dizer para vocês, gente, tem história, a vida tem histórias, as histórias não são... Então, essa coisa do profissional e do familiar é fazer com que as pessoas cresçam nesse sentido. E não é pieguice, não. É um negócio que é muito claro. Então, o meu sonho é... Isso que está me fazendo está me ajudando. Quando você me chama. Porque eu sinto que pode não ter ajudado ninguém, mas
Pelo menos eu estou Ajudou muito, sem tentando dúvida. contar para as pessoas, né? Agora, lá Uhum. no fundo, eu, Benícia, eu só quero ser feliz, tá bom? Eu não quero ter razão. Sim. Tá certo. Acho que esse é o principal. Se a gente conseguisse, todo mundo aprendesse isso na vida, Cabral, ia ser tão mais leve. Se todo mundo se preocupasse com ser feliz, com a sua própria felicidade, ao invés de ficar provando o seu ponto de vista, provando que tá certo, que tá errado, que eu acho que é uma coisa que a gente vê, essa polarização toda que a gente vê, é É, muito disso, sabe? Eu preciso estar certo. Não, gente, vamos viver a vida você leve. leu? Deixa eu ser feliz. Você já viu aquele país chamado Butão? Não. Você já viu a história do Butão? Nunca vi a história. Sei que existe o país chamado Butão, mas Então, nunca o vi a história. Butão tem uma coisa chamada FIB, em português, que é Felicidade Interna Bruta. Tô falando sério. Sério? Sério, tem um site Eles medem isso? é, tem um site se procurar você vai encontrar Não, eu que já vou procurar daqui a cria a pouco. felicidade interna bruta em português. Mas tem alguns vídeos deles. Eles praticam arco e flecha, eles convivem. É um país no meio da montanha que não tem muita coisa. Começou a ter turismo, começou a sujar, banir o turismo. Então, felicidade interna bruta. Dá uma olhada nisso. Tem Maravilha. educação, Eu tem ouvi. Maravilha. Eu ouvi falar do Ikigai. Já conhece o Ikigai? sim. Que é aquela expressão japonesa? É muito disso. Ou a gente encontra o nosso Ikigai, ou a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo mesmo para se adaptar a alguma coisa. A gente Então, mas precisa descobrir realmente o que move a gente, né? é mindset, né? É cabeça. É isso. Cabeça, tudo tá. É o que a gente falou, não é a idade, não é o estado, não é o tempo, não é nada. É o que a gente realmente descobrir aquilo que move. Moveu, vai dar medo? Vai com medo mesmo. É isso aí. Mas procura, FIB, Felicidade Interna Bruta. E, não, já daqui a pouco eu Tem vou procurar. vídeos. É um país montanhoso, é muito legal. Eu não conheço, Adorei. infelizmente, mas. Não tá proibido o turista, né? Não, mas eu E não. mais alguma mensagem final pra gente aí, Cabral, que você queira Não, deixar? desculpe, a mensagem final. Ó, aguinha. Eu tô aqui toda hora bebendo a minha também, ó. Eu não tomei. Eu acho que a gente. Duas coisas que eu quero falar para vocês, né? Uma é ter um sonho, né? Como você mesmo falou, tá? Mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, ter esse pensamento de floresta e árvore, né? E se você for uma árvore igual a todo mundo, você não vai se diferenciar. Então, eu estou sempre olhando a floresta, metáfora, tá? Eu estou sempre Uhum. olhando a floresta. A floresta, quer dizer, eu tenho que me diferenciar, eu não posso ser o famoso Me Too, né? Uma outra coisa para você olhar também, em 2002, 2004, o Centro Cultural São Paulo promoveu um evento chamado Unbovinize Yourself. Desbovinize-se. Tem um vídeo muito Uhum. agressivo que é para chocar mesmo, se você percebe que é uma manada. Então, não seja manada. Né? Tenta se diferenciar. Né? Essa é a grande mensagem que eu costumo passar. E tem um sonho. Né? Isso aí, no fundo, está tudo ligado. Isso aí. Acho que é só a diferenciação. Maravilhoso. Eu não acredito que já está acabando, já estamos indo para o fim. Não Cabral, senti. muito obrigada. Nossa, Imagina, é um nem vi prazer. passar. A hora que eu olhei agora, eu falei, não é possível. Já passou. Mas já passou, já passou. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar essa sua história Imagina. incrível, por ter ajudado a gente aí a repensar conceitos. Tenho certeza que um monte de estudante aqui vai sair cobrando das universidades as adaptações e mudar em si mesmo, que a gente falou, né? Olhar para a tua árvore e para a tua floresta. E foi incrível. Muito obrigada mesmo, viu? Gratidão mais uma vez. Gratidão também. Obrigadão pelo convite. Obrigada. Um abração a todo mundo que teve paciência de me ouvir. E Maravilhoso. muito legal, muito legal. Obrigado, Mayara. Que Aí tá vendo? Ó, delícia. já tá. Que delícia, que delícia. Valeu, James. Bom te ver, Valeu, James. pessoal. Tchau, Tchau, gente. tchau. Um Até mais. abraço. Tchau. Posso fechar aqui?